Fala terceiro ano, aqui é a professora Lucy Vidinha e na nossa aula de Matemática 1 dessa semana vamos falar sobre o capítulo de porcentagem. Vamos começar definindo então porcentagem ou também chamada taxa percentual. Isso significa o mesmo que razão com denominador igual a 100. Então vamos ver aí no exemplo. Se nós temos o número 0,35, ou seja, 35 sobre 100, é o mesmo que a gente indicar 35%. Esse símbolo, então, aí ao lado direito do 35, indica que temos uma razão com o denominador 100. Ainda na definição, para expressar uma razão com denominador diferente de 100 na forma de porcentagem é bem simples. A gente vai usar a ideia de proporção, regra de 3. Olha só. Se nós temos, por exemplo, aí a razão 1/4 e a gente quer escrever isso na forma de porcentagem, a gente pode igualar a um x sobre 100, ou seja, uma razão com denominador 100. Esse valor de x é o que nós queremos, o resultado dessa razão em porcentagem. Para resolver isso, basta multiplicar cruzado. 1 vezes 100 igual a 4 vezes x. 4 está multiplicando, passou para lá dividindo, nosso x é igual a 25. Ou seja, nosso x ali indica 25 sobre 100, mesmo que 25%. Uma outra maneira de fazer isso seria dividir o 1 por 4, a gente acharia 0,25, passa isso para a forma de fração, que seria 25 sobre 100, e aí nós descobrimos o mesmo, que é 25%. Tudo bem? Então, isso aí é uma regrinha prática para a gente achar os valores de porcentagem mais rápido. Tudo bem? Cálculos utilizando porcentagem. Porcentagem vai ser sempre a parte de um todo. Então, se a gente quer calcular, por exemplo, 38% de 4.200, a gente está querendo calcular 38 a cada 100. Então, basta que a gente multiplique 38 sobre 100 vezes 4.200. Então, olha só, podemos cortar aqueles zeros do 100 com os zeros de 4.200, porque um está dividindo, o outro está multiplicando, sobraria ali 38 vezes 42, que é o mesmo que 1.596. Ainda em cálculos com porcentagem, vamos ver mais um exemplo. Uma escola tem 300 alunos, dos quais 180 estudam inglês e 120 estudam espanhol. Vamos representar na forma de porcentagem quantos alunos estudam em cada um desses idiomas. Então, aí está um pouquinho diferente esse exemplo. Nesse caso, ele está querendo descobrir as porcentagens. Então, olha só, basta que a gente pegue a parte e pegue o todo. Então, olha só, a porcentagem de inglês, nós temos 180 alunos estudando inglês, de um total de 300. Para ficar mais fácil, olha só, 300, para a gente transformar ali num denominador 100, é bem fácil, só dividir por 3. Se eu divido por 3 embaixo, eu divido por 3 em cima também. Então, a gente teria ali 60 sobre 100, que é o mesmo que 60%. Mesma coisa faremos para espanhol. Olha só, temos 120 estudantes de espanhol, de um total de 300. Simplificando também por 3, em cima e embaixo, achamos 40 sobre 100, que é o mesmo que 40%. Reparem que ali, ó, a porcentagem da galera de inglês mais a porcentagem da galera de espanhol, 60% mais 40%, vai dar o nosso todo, os 300 alunos, que representa os 100%, o nosso todo, o nosso total. Variação percentual agora, pessoal, a gente vai ter essa formulinha. Variação percentual, a gente vai ver o quanto vai estar aumentando de um valor ou diminuindo de um valor, sempre comparando ao valor que a gente tinha antes, ou seja, ao nosso valor inicial. Então, esse VF vai indicar o valor final, o valor novo, e o V0 indica o valor inicial, o valor que a gente tinha antes. Para calcular essa variação aí representado pela letra A, basta que a gente faça essa diferença e divida pelo valor inicial. Tudo bem? Se esse A
der positivo, indica que a gente está tendo um aumento. Agora, se o nosso A der negativo, indica que a gente está tendo uma redução, ou um desconto, ou também, às vezes, um decréscimo, tá? Podemos chamar como qualquer um desses três nomes. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. O preço da gasolina em um determinado posto de combustível passou de R$ 3,00 para R$ 3,30. Qual foi a variação percentual observada no preço da gasolina? Bem tranquilo, né? Nosso valor final ali é 3,30, nosso valor inicial é 3. A gente só quer achar a variação percentual, ou seja, queremos o nosso A. 3,30 menos 3 vai dar 0,3. Dividido por 3, 0,1. Para passar esse valor para a porcentagem, basta que a gente multiplique ali por 100 sobre 100. Ou passe para a forma de fração, 10 sobre 100, que é o nosso 10%. Show, pessoal? Próximo exemplo, exemplo 2. Pedro comprou um carro por R$ 40.000 e 2 anos depois revendeu-o por R$ 32.000. Qual foi a variação percentual no valor do carro nesse período? Reparem que nesse exemplo o valor está diminuindo, então o nosso A já sabemos tem que dar negativo. Olha só, valor final, 32.000, menos valor inicial, 40.000, tudo isso dividido pelo nosso valor inicial de 40.000. 32.000 menos 40.000 vai dar menos 8.000, dividido ali pelo 40.000. Podemos simplificar, cortar esses 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, sobraria 8 em cima, 40 embaixo. Esse resultado daria menos 0,2. Gente, menos 0,2, para passar para a porcentagem, basta ali multiplicar por 100%. 100% é o mesmo que 100 sobre 100, tudo bem? Não faz diferença multiplicar por 100 sobre 100, porque 100 sobre 100 é o mesmo que 1. 1 é o nosso elemento neutro da multiplicação, tudo bem? Então, para passar para a porcentagem, uma dica muito boa é multiplicar por 100%, ou seja, 100 sobre 100, que a gente já acha nosso valor direto. Então, ali, ó, menos 0,2 vezes 100% vai dar menos 20%. Ou seja, a nossa variação percentual aí está negativa, significa que reduziu 20% do valor. Fator de multiplicação. Usando a mesma fórmula de antes, só que a gente jogando ali, multiplicando para o outro lado, isolando o nosso VF, a gente acha que o VF é igual o valor inicial vezes 1 mais a nossa variação percentual, tá? Que é o nosso A que a gente acabou de aprender a calcular. Vamos ver em que tipo de exemplos nós vamos usar isso. Um trabalhador que recebe R$ 1.200 mensais teve um aumento salarial de 10%. Qual é o valor de seu novo salário? Então, olha só, a gente tem o A, que é a variação, 10%, mesmo que 10 sobre 100, ou 0,1, tudo bem? Temos nosso valor inicial de R$ 1.200, queremos descobrir o novo salário desse trabalhador, ou seja, a gente quer o VF. Nosso VF, então, vai ser 1.200 vezes 1 mais A. Nosso A é 0,1, então ficou ali 1 mais 0,1, que é o mesmo que 1,1. 1.200 vezes 1,1 vai dar R$ 1.320. Esse é o novo salário direto desse trabalhador. Outro exemplo. Em uma loja de eletrodomésticos, uma geladeira custa R$ 1.500. Caso pague à vista, o cliente receberá um desconto de 5% sobre esse valor. Qual é o valor à vista dessa geladeira? Então, mesma coisa, vamos anotar nossos dados. Variação percentual ali é desconto de 5%, ou seja, é menos 5%, ou menos 5 sobre 100, que é o mesmo que menos 0,05. Nosso valor inicial era R$ 1.500. Queremos o valor final, VF, que seria 1.500 vezes 1 mais A. O nosso A ali é negativo, então ficou 1 menos 0,05. 1 menos 0,05 daria 0,95. Ou seja, gente, também podemos pensar, olha só,
Antes a gente tinha 100%, que é o nosso 1. Perdemos 5%, ou seja, menos 5%, que é o 0,05. 100% menos 5%, passamos a ter 95%, que está aí representado pelo 0,95. 1.500 vezes o 0,95 vai dar R$ 1.425. Esse é o resultado aí da geladeira à vista com esse desconto. Ainda em fator de multiplicação, um terceiro exemplo. Carlos aplicou R$ 2.000 em um determinado investimento de alto risco. No primeiro mês, ele teve uma perda de 3%. E no segundo mês, outra perda agora de 4%. Qual é o capital que Carlos ainda tem aplicado nesse investimento após os 2 meses de queda? Gente, aqui tem que tomar muito cuidado. Muita gente confunde e acha que perdeu 3% e depois perdeu 4% é o mesmo que perder 7%. E não é. Por quê? Porcentagem é sempre em cima de um valor de referência. Depois que ele perdeu os 3%, nosso valor mudou. Então, quando ele vai calcular 4%, não é mais em cima do valor inicial, é do novo valor já com a perda. Então, esse tipo de problema a gente tem que fazer por partes. Olha só, então ali o nosso A1 é a nossa primeira variação do primeiro mês, tudo bem? Ele perdeu 3%, ou seja, menos 0,03. Nosso valor inicial era 2.000, calculando o novo valor aí final após o primeiro mês, seria 2.000 vezes 1 menos o 0,03, ou seja, 0,97. Ficamos com 97% de 2.000, correto? Multiplicando, teremos R$ 1.940. Esse é o valor do Carlos após o término do primeiro mês. Agora sim, calcularemos para o segundo mês. No segundo mês, ali era para estar A2, nós perdemos menos 4%, ou seja, menos 0,04. Nosso valor inicial agora não é mais R$ 2.000, é o valor que ele fechou o primeiro mês, é os R$ 1.940. Assim, o nosso novo valor final vai ser quem? 100%, que era o 1, menos 4%, que é o 0,04. Ou seja, sobrou 96%, 0,96 de 1.940. Multiplicando, a gente acha ali R$ 1.862,40. Essa é a nossa resposta final. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais um exemplo. Quarto exemplo. O valor de venda de um automóvel sofreu uma desvalorização de 23,5% em 2 anos. Sabendo que a desvalorização no primeiro ano foi de 15%, qual foi a desvalorização no valor de venda do automóvel no segundo ano? Então, aí ele já está falando para a gente a desvalorização total, ou seja, a variação percentual final desses 2 anos, menos 23,5%, e falou qual foi a desvalorização no primeiro ano, de 15%. A tendência das pessoas, ainda mais numa questão de múltipla escolha, seria só subtrair, né? 23,5 de 15, mas não é só isso. Por quê? Como falamos anteriormente, a porcentagem é sempre em cima de um valor de referência. Então, se a gente teve ali uma variação no primeiro ano, quando for calcular a variação do segundo ano, nosso valor de referência já mudou. Então, a gente tem que fazer com calma esse tipo de problema. Olha só, nossa primeira variação ali, depois de um ano, era menos 15%, ou seja, menos 0,15, tá? Nosso valor inicial, vou chamar de V0. Ele não informou, a gente vai manter aí como V0 mesmo. O valor final vai ser o quê? O V0 vezes 1 mais A, ou seja, 1 menos 0,15, que dá 0,85. Então, 0,85 V0 é o valor após o primeiro ano. Mesma coisa agora para o segundo ano. No segundo ano, no total, ele perdeu ali, ó, menos 23,5%, ou seja, menos 0,235. Esse é o valor do total, como se a gente estivesse contando os 2 anos seguidos, sem separar. Então, nosso valor inicial ainda é o V0. Tudo bem? O V2 está representando aí
o valor final após os 2 anos, comparando lá com V0. Então, ficou V0 vezes 1 mais A, ou seja, 1 menos 0,235, que deu 0,765. Para calcular, então, essa variação só do segundo ano, a gente vai fazer o quê? Formulazinha da variação. V2 menos V1, comparando com quem? Com o V1, nosso valor de referência. Então, ficou 0,765V0 menos 0,85V0 dividido pelo 0,85V0. O V0 ali em cima vai acabar cortando com o V0 lá de baixo. Vamos chegar no resultado, menos 0,1. Lucida, onde veio isso? Não entendi. Olha só, quando a gente subtrai lá em cima, no numerador, a gente vai achar menos 0,085V0, dividido por 0,85V0. Simplificando e cortando os V0s, multiplicando, a gente vai chegar em menos 0,1. Gente, menos 0,1 é a mesma coisa que reduzir 10%. É menos 10 sobre 100, ou seja, menos 10%. Esse é o nosso valor, nossa resposta final. Pessoal, espero que tenham entendido. Foi um prazer estar com vocês. Um beijão e até a próxima!